Cada distrito da cidade tinha seu próprio mercado movimentado, cheio de comerciantes e compradores vindos de todas as partes da região. Quando o grupo entrou no bairro residencial, eles foram imediatamente engolidos por uma onda enorme de barulho, vendedores gritando preços, compradores discutindo alto e o burburinho constante de centenas de pessoas enchendo as ruas estreitas. Aruba e Bakuma mal conseguiam conter a empolgação. Eles apontavam para barracas coloridas, ferramentas raras e comidas desconhecidas empilhadas sobre mesas de madeira. Tim, por outro lado, ficou em silêncio observando tudo com curiosidade, impressionado com o quão avançada e organizada parecia aquela civilização distante. Hua acabou perguntando a Tim o que ele planejava fazer primeiro numa cidade tão grande e cheia de gente. Sem hesitar, o líder respondeu que o objetivo imediato deles era encontrar o mercado onde novos escravos eram vendidos. No mesmo instante em que Little ouviu isso, sua expressão alegre mudou completamente. A ideia de que Tim queria comprar escravos a deixou indignada, e ela passou a encará-lo com clara desaprovação. Hua deu um leve tapinha na cabeça da irmã, rindo meio sem jeito enquanto tentava acalmá-la. Ele explicou que Tim provavelmente estava apenas curioso sobre o lugar. Depois apontou para uma rua específica, guiando o grupo até o mercado de escravos. Um comerciante no mercado começou a tocar repetidamente um sino de bronze bem alto, tentando chamar atenção para sua mercadoria. Com gestos dramáticos ele gritava que o prisioneiro que estava vendendo tinha uma força incrível e que 3 homens adultos tinham sido necessários para capturá-lo. O comerciante anunciou com orgulho que aquele escravo poderoso podia fazer o trabalho de 3 trabalhadores comuns enquanto consumia apenas uma porção de comida. Enquanto isso, o homem infeliz permanecia ajoelhado ali perto, esperando em silêncio pelo seu destino. Quase imediatamente, compradores ricos começaram a gritar lances. Um homem ofereceu 200 grandes grãos de cacau pelo prisioneiro forte. Outro comprador rapidamente aumentou o preço para 250 grãos, tentando garantir a compra. Sauron se aproximou lentamente da multidão, com o rosto pálido e cheio de tristeza. Tim percebeu sua expressão preocupada e perguntou com cuidado se ela estava bem, mas ela apenas respondeu com um suspiro pesado. De repente Little lhe gritou de choque. Ela apontou para as jaulas próximas onde vários prisioneiros estavam amarrados. A garota percebeu que alguns daqueles capturados pertenciam à tribo de Sauron. Só então entendeu completamente por que Tim e seus companheiros tinham vindo até a cidade. Percebendo seu erro, ela se agarrou à perna do irmão e pediu desculpas baixinho pelas palavras duras que tinha dito antes. Hua explicou que aquela era apenas uma das várias áreas de comércio de escravos espalhadas pelo mercado. Se quisessem encontrar os outros prisioneiros, teriam que procurar também nas outras partes. Sauron ficou profundamente tocada pela bondade e dedicação de seus novos amigos. A disposição deles em ajudá-la a encontrar seu povo mexeu com seu coração de uma forma difícil de explicar. Tim ficou em silêncio por um longo momento, ouvindo com atenção enquanto a mulher falava sobre seus medos e esperanças em relação aos membros de sua tribo capturados. Finalmente ele abriu o mapa brilhante dentro de seu anel mágico e admitiu em voz baixa que era grato a ela por guiá-los por aquele caminho difícil. Embora estudar as misteriosas pirâmides tivesse sido seu objetivo principal no começo, Tim agora percebeu que ajudar Sauron a resgatar seu povo havia se tornado muito mais importante. Então todo o grupo se espalhou pelo mercado movimentado, decidido a vasculhar cada área de comércio em busca dos prisioneiros desaparecidos. Little se ofereceu animada para ajudar, dizendo que os problemas da amiga agora também eram responsabilidade deles. Tim ficou um pouco surpreso com a lealdade e o carinho repentino demonstrados pelos irmãos locais. Ele não estava acostumado a receber tanta confiança tão rápido. O grupo havia entrado na cidade por volta do meio da manhã e começou a busca imediatamente. Por mais de 12 horas cansativas eles vagaram pelas ruas cheias, mas ao anoitecer só tinham conseguido examinar o distrito oeste. Quando chegaram ao bairro sul da cidade, o sol já tinha desaparecido completamente no horizonte, deixando as ruas iluminadas apenas pela luz fraca das tochas. Um por um os viajantes começaram a diminuir o ritmo, com as pernas doendo muito depois de caminhar o dia inteiro por aquela cidade enorme. Nesse momento Little puxou a manga do irmão e reclamou com voz triste que estava com muita fome.
Hua sorriu com carinho e perguntou que tipo de comida ela queria. A garota se animou na hora e apontou para uma pequena barraca de comida que tinham visto antes. O dono estava atrás do balcão esperando calmamente por clientes. A atenção de Tim foi imediatamente atraída por um grande jarro de barro cheio de chocolate quente e fumegante. Ia correu empolgada até o balcão e fez o pedido ao vendedor. Logo a mesa de madeira ficou cheia de tigelas de comida e copos de bebida quente. Todo o grupo se reuniu para finalmente aproveitar uma refeição tão esperada. O dono da barraca estendeu a mão calmamente e anunciou o preço, 30 grãos de cacau só pelo chocolate quente. Tim fez uma pequena careta diante do valor surpreendentemente alto. Ele lembrou em voz baixa que o grupo já tinha gastado a maior parte dos grãos de cacau em trocas anteriores. A garota explicou calmamente que seu irmão estava trabalhando ali perto para pagar a comida. Olhando para o lado, Tim viu Hua carregando alegremente pesados feixes de lenha para o dono da barraca. Quando Hua percebeu que estavam olhando para ele, acenou animado e disse para eles comerem à vontade. Durante a refeição, o dono da barraca perguntou de repente se a magnífica águia pousada ali perto pertencia ao grupo de Tim. Um momento depois Tim terminou sua bebida e colocou o copo de barro vazio sobre a mesa de madeira com um pequeno som seco. Latina admitiu que o sabor do chocolate quente parecia estranho para ele, algo entre fruta fermentada e mel espesso. A própria Honey também teve dificuldade para se acostumar com aquele gosto diferente. Enquanto isso, o dono da barraca olhava com ganância para as penas brilhantes da águia. Tim franziu levemente a testa e perguntou se o homem realmente esperava usar as penas da ave como pagamento. A águia orgulhosa claramente não gostou da ideia. Ela ainda parecia bastante ofendida depois de já ter perdido parte de sua bela plumagem antes. Mais tarde Tim perguntou aos moradores onde os viajantes costumavam passar a noite. Hua explicou que estrangeiros não podiam dormir nas áreas residenciais e geralmente voltavam para os campos próximos. Naquela noite Tim sentou perto da fogueira e ficou olhando silenciosamente para a lua, pensando em civilizações antigas e em lendas estranhas sobre seres desconhecidos que talvez tivessem ajudado a construir as grandes pirâmides. O silêncio tranquilo foi quebrado de repente quando Hua gritou alarmado. Ele tinha percebido que Little estava com uma febre perigosamente alta. Tim imediatamente pensou que a fogueira poderia estar quente demais e sugeriu retirar parte da madeira em chamas para esfriar o lugar. Mas Hua não respondeu. Em vez disso ele pegou a garota tremendo nos braços e saiu correndo rapidamente do acampamento. Enquanto corria, ele gritou por cima do ombro que precisava sair dali imediatamente e pediu aos amigos que não se preocupassem com eles. Hua correu até o grande fosso fora da cidade e saltou com força para outra margem. Em seus braços Little gemia fraca, reclamando de uma dor ardente estranha que se espalhava pelo corpo. Mesmo assustado, Hua continuou falando com voz calma para tranquilizá-la. Depois entrou com ela na água fria, esperando que o rio gelado ajudasse a baixar a febre terrível. Na manhã seguinte a águia mais uma vez sacrificou uma de suas preciosas penas para que o grupo pudesse pagar o café da manhã. Hua e sua irmã voltaram em segurança ao acampamento e agradeceram de coração pela generosidade do grupo. O jovem admitiu que se sentia envergonhado por aceitar comida dos amigos novamente. Little, agora bem melhor, declarou alegremente que Tia era a pessoa mais bondosa que ela já tinha conhecido. Depois de terminar a refeição, os três companheiros se levantaram e se prepararam para sair. Nesse momento ouviram dois viajantes por perto falando animadamente sobre um jogo sagrado de bola no templo. Curioso, Tim se virou para Hua e perguntou o que era esse misterioso jogo sagrado de bola. Sorrindo, ele sugeriu que fossem assistir juntos. Quando chegaram perto da praça do templo, viram que uma enorme multidão de cidadãos já estava reunida para assistir ao evento. A arena estava cheia de energia e barulho. Intrigados com a animação da multidão, Tim e seus companheiros decidiram se juntar aos espectadores. Assim que entraram no grande campo, Latina soltou um suspiro de surpresa com o tamanho gigantesco de tudo. Observando as enormes estátuas de pedra que guardavam a entrada, Tim sentiu uma forte curiosidade crescer dentro dele. O jovem continuou olhando para as esculturas estranhas, perguntando em silêncio por que tantas delas pareciam assustadoramente com cabeças de dragão.
As formas se enrolavam e se torciam de um jeito que lembrava antigas lendas que ele já tinha ouvido. Enquanto esse pensamento ficava em sua mente, o resto do grupo foi se reunindo perto da enorme entrada de pedra do templo. Aos poucos formaram um pequeno grupo diante da porta, cada vez mais curiosos enquanto se preparavam para entrar e assistir ao famoso jogo que todo mundo parecia tão ansioso para ver. Assim que cruzaram a entrada, a atenção deles foi imediatamente atraída pelas paredes ao redor. Cada superfície estava coberta por inúmeros padrões e esculturas detalhadas que se estendiam sem fim ao longo do corredor. Os ornamentos lembravam os totens sagrados da fé maia, desenhos complexos cheios de simbolismo antigo e significado espiritual. As formas, linhas e figuras pareciam contar histórias de uma civilização muito antiga. O que Tim viu lá dentro o deixou completamente surpreso. A visão era tão impressionante que ele diminuiu o passo instintivamente. E ele não foi o único. Quase todo mundo que entrava no templo pela primeira vez parava automaticamente, como se os murais misteriosos e as figuras esculpidas tivessem lançado um feitiço silencioso sobre eles. Os olhos passavam de uma parede para outra, absorvendo cada detalhe fascinante. Tim e os outros se aproximaram lentamente das paredes, querendo observar as pinturas mais de perto. Quanto mais avançavam pelo corredor, mais detalhes apareciam diante deles. Ninguém escondia a curiosidade. Rostos se inclinavam para a frente, dedos apontavam para certos desenhos e murmúrios baixos enchiam o ar enquanto os longos murais se estendiam pelas superfícies de pedra. Rama deu um passo à frente e começou a explicar a primeira grande imagem esculpida na parede. Sua voz tinha um tom sério enquanto descrevia a figura ali representada. Segundo ele, aquela imagem mostrava o Senhor da Guerra, o portador da morte súbita e dos sacrifícios, o temido Deus Negro da Guerra. A figura estava numa pose poderosa, transmitindo uma presença sombria e intimidante. No momento em que Ti ouviu aquele nome, algo despertou em sua memória. Conhecimentos antigos que ele tinha aprendido há muito tempo começaram a voltar lentamente. De repente ele se lembrou de 3 nomes específicos do panteão maia que já havia estudado com bastante detalhe. Agora aquelas lembranças esquecidas começavam a se conectar com o que ele estava vendo. No começo, Tim tinha achado que aquela imagem representava algum governante antigo ou talvez alguém da família real de uma cidade poderosa. Mas agora percebeu com surpresa crescente que estava completamente enganado. Aquela figura não era um rei, era um deus. Essa descoberta fez o mural parecer muito mais importante e misterioso do que ele tinha imaginado. Eles continuaram caminhando ao longo da parede, passando de um mural para outro. Hua assumiu o papel de guia e apresentou cada figura que aparecia. Ele apontou Shak, o poderoso deus da chuva, depois Apuk, o sombrio senhor do submundo. Um pouco mais adiante apareceu outra imagem, a elegante e misteriosa deusa da lua observando silenciosamente a noite. Enquanto observava um dos murais, Tim de repente notou algo que o fez parar. A figura que representava Kukulkan chamou sua atenção imediatamente. A forma daquele ser divino parecia incrivelmente familiar. O corpo longo, as curvas fluídas e o formato da cabeça lembravam quase perfeitamente a imagem de um dragão chinês. Diversas cenas estavam esculpidas nas paredes de pedra ao redor deles. Algumas mostravam rituais de sacrifício realizados por sacerdotes. Outras retratavam cerimônias sagradas com multidões de fiéis. Havia até representações da vida comum, pessoas plantando, construindo e celebrando. Juntas, as imagens criavam um retrato vívido de um mundo antigo cheio de tradição e crenças. Apesar da beleza artística das esculturas, muitas das imagens criavam uma atmosfera pesada e estranha. As repetidas cenas de sacrifícios e rituais deixavam o corredor com um clima sombrio. Finalmente o grupo saiu do longo corredor e, de repente, uma vista enorme se abriu diante deles. Pirâmides gigantes se estendiam ao longe, erguidas uma após a outra como uma cadeia de montanhas. Todos arregalaram os olhos diante daquela visão impressionante. As enormes estruturas maias se erguiam com orgulho no centro do distrito do templo. Pirâmides, terraços e plataformas de pedra estavam organizados com uma precisão incrível, formando um grande complexo que claramente era o coração da antiga cidade. Curioso, o jovem se aproximou do parapeito da plataforma de observação e olhou para baixo.
Lá embaixo, perto da base de uma das grandes pirâmides, uma grande praça já estava cheia de gente. O espaço aberto estava cheio de movimento enquanto multidões se reuniam para assistir ao evento. Cada vez mais moradores chegavam à praça por diferentes ruas e passagens. Logo ficou claro que aquele era o principal local onde acontecia o jogo sagrado de bola. Conforme a partida ficava mais intensa, as vozes dos espectadores ficavam cada vez mais altas, torcendo com entusiasmo pelos guerreiros na arena. Dentro do estádio, a tensão era visível. As duas equipes lutavam com tudo pelo controle da bola, sem dar qualquer vantagem ao adversário. Os jogadores empurravam, desviavam e avançavam pelo campo tentando dominar completamente o ritmo da partida. Nesse momento Hua finalmente encontrou uma oportunidade para explicar as regras do jogo sagrado para Tim. Surpreendentemente, as regras eram bem simples. Para vencer, um time precisava apenas lançar a bola pesada através do aro do adversário. Mesmo assim, apesar desse objetivo simples, a partida parecia extremamente intensa. De repente, a disputa no campo ficou ainda mais violenta. Um jogador acertou um golpe extremamente forte no corpo do adversário. O impacto lançou o guerreiro para o lado antes que ele caísse no chão tossindo sangue. Graças àquele choque brutal, o time atacante recuperou o controle da bola. O jogador que havia afastado o adversário avançou rapidamente. Usando o cotovelo, empurrou o defensor e direcionou a bola com habilidade para o ar atrás do oponente. Observando aquilo, Tim ficou chocado com o quão violento o jogo parecia. Ele esperava um esporte, não algo que lembrava tanto uma batalha. Ia, porém, respondeu com entusiasmo imediato e explicou que bater no adversário era permitido durante a partida. Para os moradores locais, aquilo era apenas parte do jogo. Todos nas arquibancadas estavam completamente envolvidos com o espetáculo. A atenção seguia a bola enquanto ela passava de jogador para jogador. Então, de repente, algo inesperado aconteceu. A bola saiu da direção e voou direto para o lugar onde Tim estava. Um grito de alerta ecoou por perto. A bola se movia de forma imprevisível, ricocheteando enquanto mudava de direção no ar. Em poucos segundos estava voando direto para o rosto de Tim. Felizmente, Tim reagiu a tempo. Ele inclinou a cabeça rapidamente para a direita, desviando por pouco do impacto. No mesmo instante, Hua estendeu a mão calmamente e pegou a bola com facilidade, como se ela fosse quase leve. Hua sorriu e perguntou se Tim estava bem. A adrenalina ainda corria em seu corpo, mas Tim logo recuperou a calma e disse que estava perfeitamente bem. Depois pediu que ela lhe entregasse a bola para que pudesse examiná-la melhor. No momento em que segurou a bola com as duas mãos, Tim sentiu imediatamente o peso dela. Aquilo o surpreendeu bastante. Pela pressão em suas mãos, ela devia pesar pelo menos 3 quilos, muito mais pesada do que ele imaginava. Tentar imaginar um jogo rápido usando algo tão pesado parecia loucura para ele. Observando melhor a superfície, Tim percebeu outro detalhe surpreendente: o material parecia borracha. Ele girou a bola lentamente por alguns segundos até que vozes impacientes da arena pediram que ela fosse devolvida. Nesse momento, outro momento violento aconteceu na arena. Um dos guerreiros do time verde caiu no chão. Seu corpo estava cheio de hematomas e o sangue já manchava suas roupas. A cena parecia realmente assustadora. Tim não conseguiu evitar pensar se aquele jogo era mesmo tão perigoso assim. Para ele parecia mais uma luta brutal do que um esporte. Porém, as pessoas ao redor assistiam com total calma, como se aquilo fosse normal. Percebendo a confusão no rosto de Tim, um homem ao lado se inclinou e falou em voz baixa. Ele explicou que aquilo não era apenas uma partida comum, era um jogo sagrado. Ao ouvir essa explicação, outra pessoa por perto ficou pálida. Com ansiedade visível, perguntou rapidamente se o grande torneio ritual já tinha começado. O homem respondeu com uma breve explicação. Aparentemente, naquele ano os sacerdotes tinham mudado o calendário e adiantado o jogo sagrado. Depois de ouvir isso, Hua ficou em silêncio de repente. Um instante depois ela pegou-a pela mão e começou a puxá-la para sair dali rapidamente. Tim ficou completamente confuso com aquela reação repentina. Ele tentou chamá-los,
perguntando o que estava acontecendo. Mas antes que pudesse receber uma resposta clara, eles já estavam se afastando pela multidão. Hua virou a cabeça rapidamente enquanto ainda se afastava. Com uma voz apressada e meio culpada, disse adeus e admitiu que não poderia mais continuar ajudando o grupo. Então desapareceu entre as pessoas. Bakuma comentou que algo importante devia ter acontecido com Hua de repente. Depois de pensar um pouco, Tin deu um passo à frente e revelou sua própria decisão. Como a partida ainda estava acontecendo e todos estavam distraídos, aquele parecia o momento perfeito para começar o plano deles. O plano era simples. O grupo se dividiria e começaria a procurar nas áreas próximas lugares onde escravos estavam sendo vendidos. Tin pediu que todos se encontrassem novamente no mesmo lugar em 30 minutos. Com o plano definido, o grupo se espalhou rapidamente em diferentes direções. Do outro lado do complexo, Aruba e Latina trabalharam juntos. Latina subiu para um ponto mais alto, esperando que dali pudesse localizar lugares onde escravos estavam sendo negociados. Enquanto isso, perto da entrada de outro templo, Tin tentou entrar junto com Sorun e o bebê. Infelizmente os guardas que estavam no portão os impediram imediatamente. Percebendo que não poderiam entrar à força, eles tiveram que recuar. Depois de bastante tempo, todos voltaram ao ponto de encontro combinado. A decepção era visível em seus rostos. Mesmo aproveitando o momento ideal e procurando por horas, eles não encontraram nada. Escravos e senhores também tinham vindo assistir ao jogo como qualquer outra pessoa. Mas mesmo examinando a multidão com cuidado, eles não encontraram nenhum membro da tribo de Sauron. Justo quando o desânimo começava a aparecer, um grito de socorro ecoou por perto. A atenção dele se voltou rapidamente para uma gaiola com um papagaio colorido. O que mais chamou a atenção foi o que o pássaro estava gritando repetidamente. Entre seus gritos, o nome Sauron podia ser ouvido claramente. Tin decidiu imediatamente que precisava comprar aquele pássaro, custasse o que custasse. O vendedor percebeu seu interesse e levantou 3 dedos. No começo, Tin achou que o homem queria dizer 30. Mas o comerciante o corrigiu rapidamente e revelou o preço real, 300 grãos de cacau ou 100 conchas. O vendedor deixou claro que aceitava apenas essas 2 formas de pagamento. Depois apontou para a águia e para a fera ali perto e disse que também aceitaria trocar por uma águia dourada ou um lobo negro. O preço era absurdamente alto. Tin baixou a voz e tentou negociar com cuidado, sugerindo um valor menor. Mas no momento em que o comerciante percebeu que Tin estava tentando diminuir o preço, seu rosto mudou na hora. Sem hesitar, ele pegou a gaiola com o papagaio e virou as costas, recusando qualquer negociação. Vendo o pássaro sendo levado embora, Tin gritou em pânico. Depois de pensar por um instante, tomou uma decisão. Concordou em pagar com grãos de cacau. Embora suas reservas já estivessem baixas, ele voltou depois ao ponto de encontro carregando a gaiola com o coração pesado. Assim que a porta da gaiola foi aberta e o pássaro foi libertado, o papagaio gritou alto com clara alegria. Parecia até que a criatura sabia que tinha acabado de ser salva. O papagaio voou imediatamente e pousou direto na mão de Sauron. Ficou claro que ele a reconhecia. O pássaro repetiu o nome Sauron enquanto batia as asas animado. Tin sorriu ao ver aquele reencontro emocionante. Ele ia dizer algo quando o papagaio de repente o interrompeu. Em um tom animado, o pássaro também o cumprimentou pelo nome. Depois daquele momento surpreendente, Sauron explicou calmamente aos outros qual era a sua ligação com o pássaro. Sua explicação logo deixou tudo claro. O papagaio realmente tinha sido criado por Aul. Percebendo que não havia tempo a perder, a garota perguntou imediatamente ao papagaio onde as pessoas capturadas estavam sendo mantidas. O pássaro ficou quieto por um momento, como se estivesse pensando. Então abriu as asas de repente e voou para cima. Sem perder um segundo, o papagaio começou a voar para frente como se estivesse mostrando o caminho. Seus gritos fortes deixavam claro que eles deviam segui-lo. Entendendo a mensagem imediatamente, Tin e seus companheiros correram atrás da ave. A essa altura, o papagaio já tinha assumido a liderança no céu, batendo as asas para frente com uma determinação surpreendente.
Um pouco acima dele, a águia circulava no ar como se também estivesse guiando a direção. Juntos, eles avançavam direto para o enorme complexo do templo à frente, voando como se soubessem exatamente para onde estavam indo. Sem perder tempo pensando demais, todos correram instintivamente atrás do pássaro. À medida que se aproximavam, o tamanho gigantesco das construções ao redor ficava cada vez mais evidente. A cada passo, os edifícios de pedra pareciam ainda maiores, fazendo o complexo do templo parecer ainda mais imponente. Mesmo assim, Tim começou a sentir uma leve inquietação no peito. Algo naquela situação não parecia certo. Seus instintos diziam que havia algo estranho. Ele abaixou o olhar para o anel em seu dedo. O pequeno ponteiro tinha mudado de posição, e agora a seta apontava exatamente para a mesma direção que o papagaio estava levando o grupo. Essa percepção o deixou imediatamente tenso. Isso significava que o anel também o estava guiando direto para aquela pirâmide. Parados firmemente na entrada estavam dois guerreiros imóveis e atentos. A postura deles era rígida e disciplinada, com os olhos focados enquanto guardavam a entrada do templo. No momento em que perceberam o grupo se aproximando tão rápido, os guardas reagiram imediatamente. Os dois levantaram suas longas lanças e cruzaram as armas para bloquear o caminho. Um deles deu um passo à frente e ordenou em voz alta que todos parassem, exigindo que se identificassem imediatamente. Tim parou na hora ao ver as pontas afiadas das lanças apontadas para eles. Levantando as mãos lentamente em sinal de paz, tentou acalmar a situação. Em um tom educado, explicou rapidamente que não queriam causar problemas e que já estavam indo embora. Entendendo o aviso, o grupo começou a recuar com cuidado. Mesmo assim, enquanto se afastava, Tim continuava observando tudo ao redor com atenção. Ele examinava cada canto do lugar, tentando reunir o máximo de informações possível sem chamar atenção. Se sua memória não estivesse enganada, aquela pirâmide específica abrigava os aposentos privados do governante e também as áreas sagradas usadas pelos sacerdotes. Justo quando estavam prestes a sair dali, uma voz familiar chamou por eles. A voz soava alegre e amigável, quase como alguém cumprimentando clientes conhecidos. Quando se viraram, viram o vendedor de chocolate quente se aproximando com um grande sorriso. De longe ele já tinha reconhecido o grupo, e ao chegar mais perto confirmou que eram os mesmos viajantes que havia encontrado antes. Tim ficou realmente surpreso ao reencontrar o dono da barraca de chocolate. O comerciante os cumprimentou com entusiasmo e explicou com orgulho que frequentemente levava chocolate diretamente para os sacerdotes dentro do templo. Ele falava com orgulho, dizendo que apenas a melhor bebida de toda a cidade era digna de ser servida dentro do templo. E como o chocolate dele havia sido escolhido para isso, ele afirmava com confiança que sua bebida não tinha concorrentes. Enquanto conversavam, outro homem se aproximou rapidamente do comerciante por trás. O recém-chegado parecia impaciente e lembrou ao vendedor que já era hora de continuar suas entregas. O comerciante se desculpou rapidamente e saiu apressado com suas mercadorias, deixando o grupo ali parado. Observando ele se afastar, Tim lembrou de uma antiga história sobre pão e de como coisas comuns às vezes ganham valor inesperado dependendo das circunstâncias. Depois de pensar por um momento, Tim ordenou que todos voltassem para o abrigo. Ao chegarem lá, sugeriu que entrassem na área cercada para conversarem com mais privacidade. O complexo do templo parecia estranhamente silencioso, como se tudo tivesse entrado em um momento de calma. Era quase como se a própria cidade estivesse prendendo a respiração enquanto a luz do sol iluminava cada canto das antigas estruturas de pedra. Tim levantou a cabeça e olhou para a pirâmide iluminada pelo sol. Nos largos degraus de pedra, uma sombra se formava que parecia exatamente a cabeça de uma enorme serpente. Conforme a luz mudava lentamente, a sombra parecia deslizar pela pirâmide, criando a ilusão de uma gigantesca cobra descendo. Nesse momento, Honey se aproximou e fez uma pergunta simples, mas séria. Eles realmente iam simplesmente deixar tudo assim? Tim suspirou levemente antes de responder. Pelo que ele podia ver, havia soldados demais guardando o templo. Entrar naquele complexo sob tanta vigilância seria extremamente difícil. Tentar invadir à força seria praticamente impossível.
Na opinião de Tim, eles precisavam preparar a situação com cuidado para que um dia fossem convidados a entrar por conta própria. Latina e Bakuma ficaram confusos com essas palavras. Nenhum dos dois entendeu direito o que ele queria dizer. Curiosos, perguntaram como poderiam fazer com que os sacerdotes os convidassem. Foi então que uma ideia ousada surgiu na mente de Tim. Ele se lembrou das palavras orgulhosas do vendedor de chocolate: a melhor bebida é levada diretamente ao templo. Essa lembrança deu o próximo passo do plano de Tim. Primeiro, eles precisariam reunir uma grande quantidade de grãos de cacau. Para isso, ele sugeriu usar as penas de águia que haviam coletado para trocar com comerciantes. Enquanto observava o mercado próximo, Tim percebeu a grande variedade de frutas e vegetais vendidos ali. Entre eles estavam batatas doces. Isso fazia todo sentido. A América do Sul era conhecida como a origem da batata doce, e para os maias ela era um alimento comum. Com o plano em andamento, Tim e seus companheiros se dividiram em grupos menores. Cada um carregava feixes de penas de águia e visitava diferentes barracas. Aos poucos, foram trocando as penas por grãos de cacau. Além do cacau, Tim também comprou batatas doces e baunilha. Na mente dele, esses ingredientes seriam essenciais para a bebida que planejava preparar. Ao anoitecer, todos voltaram para a tenda, cansados, mas satisfeitos. Mais tarde naquela noite, o jantar foi preparado usando batatas doces assadas que Latina e os outros haviam trazido. Enquanto comiam, Honey correu até Tim curiosa e perguntou se todas aquelas batatas doces tinham sido compradas apenas para armazenar comida. Tim balançou a cabeça rapidamente e explicou o problema. Embora as batatas doces fossem saborosas e saciassem no começo, o corpo as digeria muito rápido. Isso significava que a fome voltaria logo. Ele estava prestes a explicar outro problema quando algo inesperado aconteceu. A Aruba soltou um grande e constrangedor peido. Sem pensar duas vezes, Cal puxou pela gola e deu um tapa em sua cabeça irritado. Depois que as risadas diminuíram, Tim reuniu todos e explicou o verdadeiro motivo das compras. As batatas doces seriam usadas para produzir um xarope espesso que seria servido junto com o chocolate quente. Assim que todos entenderam a ideia, terminaram rapidamente o jantar e começaram a preparar o trabalho. Havia um clima de empolgação enquanto juntavam ferramentas e ingredientes. Para economizar tempo, o grupo decidiu se dividir em duas equipes. Uma equipe prepararia o xarope, enquanto a outra processaria os grãos de cacau. Enquanto o grupo de Tim fervia fatias de batata doce na água, o grupo de Sarum secava e preparava o cacau. Logo a água começou a ganhar uma leve cor rosada. Cada grupo trabalhou com total concentração. Com o passar do tempo, a mistura fervendo foi engrossando. No final, o líquido evaporou e deixou um xarope denso e brilhante. Depois de moer os grãos de cacau, Tim acrescentou baunilha e continuou triturando tudo até virar um pó aromático. Quando tudo ficou pronto, colocaram os ingredientes em tigelas. Bakuma observava todo o processo com os olhos arregalados. Se nunca tivesse provado antes, teria dificuldade em acreditar que ingredientes tão simples poderiam virar algo tão delicioso. Logo o aroma rico da bebida começou a se espalhar pelo ar. Tim assentiu com confiança e deu o sinal. Um por um, todos os ingredientes foram adicionados à água fervente. Quando tudo ficou pronto, todos se reuniram ansiosos para provar. Aruba não conseguiu esperar e tomou o primeiro gole. O sorriso em seu rosto mostrou imediatamente que o chocolate tinha ficado excelente. Alguns segundos depois, a empolgação se espalhou pelo grupo. Aruba até pulou de alegria dizendo que aquela bebida era muito melhor do que o chocolate vendido na cidade. Tim, porém, continuou pensativo. Para ele, o sabor do cacau ainda estava forte demais. Depois de pensar um pouco, decidiu que adicionar mais xarope poderia equilibrar melhor o gosto. Bakuma ficou confuso e perguntou: se a ideia era deixar mais doce, por que não usar mel? Tim explicou pacientemente. Quando aquecido demais, o mel pode perder a doçura e até ficar azedo. Já o xarope mantém melhor o sabor mesmo quando fervido. Na manhã seguinte, Tim e o resto do grupo voltaram ao bairro residencial. Finalmente era hora de colocar o plano em ação.
Logo o aroma doce de chocolate quente começou a se espalhar pelas ruas. As pessoas que passavam não conseguiam ignorar o cheiro agradável. Muitos paravam curiosos tentando descobrir de onde vinha aquele aroma. Tim e seus companheiros montaram uma pequena barraca para vender chocolate quente. O objetivo não era apenas vender, era chamar a atenção, especialmente a atenção dos sacerdotes do templo. Em pouco tempo a barraca ficou cercada de clientes. Logo as pessoas estavam pagando dezenas de grãos de cacau por uma única xícara. Sorun e Rani ajudavam servindo as bebidas e recebendo os pagamentos. As duas assistiam animadas enquanto o pequeno negócio se tornava um sucesso. Depois de provar a bebida, os clientes reagiam com alegria. Muitos diziam que nunca tinham experimentado algo tão saboroso. Rani assistia tudo impressionada. Latina olhou o tempo com incredulidade e percebeu que apenas 1 hora havia passado. E em apenas 1 hora, todo o lote de chocolate tinha sido vendido. Aruba mostrou orgulhoso a grande quantidade de grãos de cacau que tinham ganhado. No final do dia, o grupo de Tim havia reunido uma quantidade impressionante de grãos de cacau. Mesmo que o cacau não fosse extremamente caro, aquele dinheiro era fruto do próprio esforço deles, e isso deixou Tim realmente satisfeito. Esse nível de sucesso nunca fez realmente parte do plano original de Tim. Ganhar um grande lucro nem era o principal objetivo dele. O que realmente importava era outra coisa: espalhar a fama do chocolate quente deles por toda a cidade, para que todo mundo começasse a comentar sobre a bebida. Enquanto os outros estavam focados em vender as bebidas, Tim prestava muita atenção na vida da cidade ao redor. Ele observava cuidadosamente o fluxo das pessoas e as multidões. Com base no que tinha visto nos últimos dias, ele estimou que a cidade tinha algo entre 30 e 40 mil habitantes. Naquele momento, a maioria dessas pessoas estava reunida nas terraças superiores ao redor da área do templo. As arquibancadas estavam cheias de espectadores animados, todos olhando para a arena com expectativa enquanto aguardavam o espetáculo começar. Parecia que o jogo sagrado de bola estava prestes a acontecer novamente naquele dia. Lá na arena, os dois times correram em direção a um monte de feno colocado no centro. Os jogadores lutavam ferozmente, claramente tentando pegar algo escondido dentro da palha. Um lutador do time azul avançou primeiro e rapidamente enfiou a mão fundo no monte de feno, procurando desesperadamente pelo objeto escondido. Ele revirou a pilha várias vezes, mas por mais que tentasse, simplesmente não conseguia encontrar o que estava procurando. De repente, o monte de feno se mexeu e tremeu inesperadamente. No instante seguinte, um guerreiro do time vermelho explodiu de dentro dele. Ele saltou no ar, girando o corpo com habilidade, e se libertou dos adversários ao redor, mandando 2 deles voarem vários metros para longe. O lutador do time azul que tinha atacado antes ficou olhando em choque. Ele não conseguia entender o que tinha acabado de acontecer. Na visão dele, o golpe tinha sido perfeitamente direcionado, mas de alguma forma o oponente escapou e virou a situação. Assistindo tudo isso das arquibancadas, Tim não conseguiu evitar um sorriso de puro divertimento. A partida estava muito mais dramática e emocionante do que ele imaginava. Naquele exato momento, um dos jogadores cercado por 5 inimigos fez de repente um movimento incrível que mudou completamente o rumo da partida. Justo quando Tim estava totalmente absorvido no espetáculo, uma pequena voz interrompeu seus pensamentos. Um garoto tímido tinha aparecido na frente dele. Parecendo um pouco nervoso, a criança perguntou educadamente se poderia beber um pouco de chocolate quente. Ao ver a expressão cansada e um pouco sofrida do garoto, Tim imediatamente sentiu pena. Sem hesitar, ele serviu uma tigela generosa da bebida quente e a colocou com cuidado na mesa diante da criança. O garoto ficou olhando para a tigela grande com os olhos arregalados. Claramente surpreso com a quantidade, ele levantou a cabeça e perguntou com cuidado se aquela bebida era mesmo para ele. Tim apenas assentiu e disse calmamente que era de graça. O rosto da criança se iluminou na hora. Ele pegou a tigela e começou a beber o chocolate com entusiasmo. Depois de terminar, agradeceu várias vezes a Tim com uma gratidão sincera. Enquanto o garoto ainda estava ali, Tim percebeu o cesto pesado preso nas costas dele.
Parecia tão grande que Tim não pôde deixar de se preocupar se carregar aquilo por tanto tempo não estaria sendo desconfortável para a criança. Tim sugeriu gentilmente que o garoto colocasse o cesto no chão por um momento. Curioso, ele olhou dentro e viu vários objetos cinza escuros. Pareciam pedras, mas a superfície delas parecia ter sido estranhamente processada. Tim reconheceu o material imediatamente. Era carbeto de cálcio, uma substância que reage violentamente quando entra em contato com água, produzindo gás acetileno e liberando uma grande quantidade de calor. Intrigado, ele perguntou ao garoto se poderia examinar uma das pedras mais de perto. Tim encheu uma tigela com água limpa e cuidadosamente colocou um pequeno pedaço de carbeto dentro. Segurando uma tocha longa na mão, ele avisou calmamente a todos por perto para se afastarem e manterem uma distância segura. Depois de confirmar que todos tinham se afastado com segurança, ele abaixou lentamente a tocha em direção à tigela onde o carbeto reagia com a água. Poucos segundos depois, uma explosão repentina ecoou alto. A água disparou para fora da tigela, espirrando mais do que o dobro da altura da borda, enquanto faíscas brilhantes voavam em todas as direções. Rachaduras apareceram imediatamente na borda da tigela. Mesmo a uma certa distância, dava para perceber o quão poderosa tinha sido a reação. Todos ali sentiram o potencial destrutivo escondido dentro daquela simples pedra. Depois de pensar cuidadosamente sobre o que tinha acabado de ver, Tim se virou para o garoto e fez uma pergunta séria. Ele queria saber onde a criança tinha encontrado aquelas pedras tão incomuns. A reação que ele tinha visto com a água o deixou muito intrigado. Um material como aquele era extremamente improvável de ocorrer naturalmente. Havia algo estranho no fato de ele existir ali. Querendo retribuir o chocolate quente gratuito que tinha recebido, o garoto ofereceu alegremente mostrar o lugar onde ele normalmente coletava as pedras de carbeto de cálcio. Enquanto caminhavam juntos pela área, Tim observava cuidadosamente tudo ao redor. Quanto mais avançavam, mais surpreso ele ficava. Dentro da própria cidade existia realmente uma floresta densa, com aparência selvagem e quase intocada. O garoto explicou que seu pai uma vez contou uma história sobre aquele lugar. Muito tempo atrás, ele supostamente era bem diferente. Segundo o conto, a área tinha sido amaldiçoada por um deus maligno, e desde então quase ninguém ousava vir ali. O garoto continuou a história com entusiasmo. Um dia, segundo ele, uma luz cegante explodiu para fora do templo. Logo depois veio uma enorme explosão, e todas as pessoas dentro do templo viraram pó instantaneamente enquanto suas almas eram roubadas. Depois de terminar a história dramática, o garoto riu alegremente e acrescentou que tudo o que sabia sobre aquilo vinha das histórias contadas por seu pai. Tim sorriu calmamente e perguntou ao garoto por que ele não tinha medo de vir ali se um deus maligno realmente vivia naquele lugar. Por fora ele parecia curioso, mas por dentro estava achando graça da história exagerada. O garoto falava com tanta convicção que quase parecia que ele mesmo tinha presenciado todo o evento. Depois da longa conversa, finalmente chegaram ao local onde as pedras de carbeto eram guardadas. O garoto apontou para o interior da estrutura à frente. Tim hesitou por um momento, sem saber se realmente seria tão fácil entrar ali sem encontrar nenhum problema. Estranhamente, quando eles pisaram no terreno do templo, não havia guardas e ninguém os impediu. A entrada estava completamente desprotegida. Isso imediatamente despertou as suspeitas de Tim. Na cidade central, os templos sempre eram fortemente guardados por soldados. As pirâmides maias eram estruturas sagradas, e normalmente apenas sacerdotes e membros da nobreza podiam entrar. Sem fazer muitas perguntas, os dois continuaram caminhando mais fundo no templo abandonado. Lá dentro, Tim examinou cuidadosamente o ambiente. Bem acima deles, um grande buraco tinha sido aberto no teto, como se algo violento tivesse acontecido ali há muito tempo. Depois de examinar as paredes ao redor com atenção, Tim percebeu algo ainda mais estranho. Partes da superfície de pedra pareciam ter derretido parcialmente sob um calor intenso. O garoto apontou para os destroços espalhados no chão e explicou que era exatamente dali que ele costumava coletar aquelas pedras estranhas. Quando Tim se aproximou para examinar os escombros, percebeu uma mistura de materiais entre os fragmentos, raspas de madeira, óxido de cálcio,
calcário e pedaços de carbeto de cálcio espalhados pelo chão. Tim se abaixou e pegou várias das pedras, girando-as lentamente na mão enquanto pensava profundamente em como o carbeto de cálcio poderia ser produzido em grande escala. Pelo que ele sabia, existiam dois métodos principais para produzi-lo. Um envolvia fundir materiais dentro de um forno elétrico, enquanto o outro envolvia diferentes reações industriais. No método do forno elétrico, o óxido de cálcio e o carbono são aquecidos juntos a temperaturas que ultrapassam 2000 graus Celsius. Nessas condições extremas, o carbeto de cálcio é formado. Olhando ao redor do templo, Tim percebeu que todas as matérias-primas necessárias já estavam ali. Mais surpreendente ainda, as paredes mostravam marcas fracas que lembravam rastros deixados por correntes elétricas poderosas. Quando ele pegou um objeto específico entre os destroços, um lampejo de reconhecimento passou pela sua mente. Embora não lembrasse imediatamente sua função exata, ele tinha certeza de uma coisa: os antigos maias jamais poderiam ter criado algo assim. Curioso para examinar melhor o objeto, Tim se virou novamente para o garoto, que estava agachado colocando mais pedaços de carbeto dentro do cesto de bambu. Quando começaram a caminhar de volta juntos, Tim não conseguiu deixar de perguntar por que o garoto estava coletando tantas dessas pedras. O garoto respondeu animado que as pedras eram usadas como materiais para construir templos e outros edifícios. Tim entendeu imediatamente a intenção simples da criança. Sorrindo de leve, ele deu um tapinha gentil na cabeça do garoto, pediu desculpa por tomar o tempo dele e prometeu que um dia aquele esforço valeria a pena. Depois de examinar o espaço interno novamente, Tim finalmente começou a juntar as respostas para muitas das perguntas que tinha antes. Ele percebeu que calcário tinha sido guardado em uma prateleira na parede, embora a maior parte já tivesse sido levada pelo garoto. Juntando tudo o que tinha observado, Tim chegou a uma conclusão importante. A estranha pedra de lâmpada claramente tinha uma origem incomum. As raspas de madeira e o carvão que ele viu ali provavelmente foram formados quando correntes elétricas poderosas queimaram os materiais. Vendo Tim procurando cuidadosamente ao redor, o garoto gentilmente se ofereceu para ajudá-lo a procurar o que quer que ele estivesse tentando encontrar. Tim assentiu e explicou que estava procurando um objeto raro, uma pedra especial que brilharia ou reluziria quando vista de cima. Mais cedo, quando olhou para o topo do templo, Tim tinha notado algo incomum. Havia um painel plano instalado ali, e sua aparência lembrava muito as baterias solares modernas. O garoto guiou Tim animado até o topo do templo para que ele pudesse ver o objeto estranho com mais clareza. Quando chegaram lá em cima, Tim se aproximou com cuidado e começou a examinar o painel incomum. Ele até estendeu a mão para tocar a superfície, sentindo o material liso enquanto observava aquele artefato misterioso com admiração. Curioso, Tim perguntou ao garoto se painéis parecidos existiam no topo de todos os templos da cidade. O garoto pensou por um momento antes de responder com sinceridade. Segundo ele, alguns templos tinham painéis como aquele, enquanto outros simplesmente não tinham nada parecido. Intrigado com a descoberta, Tim sugeriu que eles fossem observar outros templos pela região. O garoto concordou na hora, e os dois passaram o dia inteiro andando pela cidade, examinando cuidadosamente diferentes telhados de templos e detalhes das construções. Quando a noite chegou, Tim finalmente voltou para sua barraca de chocolate quente. Antes de ir embora, o garoto se despediu educadamente. Tim sorriu com carinho para a criança, impressionado com o quanto ele era sensato e educado. Enquanto o garoto se afastava, Tim levantou a mão e acenou de volta, observando a pequena figura desaparecer no meio da multidão da noite. Tim tinha levado consigo vários pedaços de carbeto de cálcio. Ele começou a colocar as pedras dentro de uma garrafa de vidro para armazená-las. Alguém por perto observou aquilo com preocupação e perguntou se era seguro guardar um material tão reativo em um recipiente fechado, temendo que pudesse explodir. Tim apenas riu do comentário preocupado. Com um tom tranquilo, ele explicou que o carbeto de cálcio é inofensivo desde que não entre em contato com água ou fogo aberto. Guardado corretamente, disse ele, o material pode permanecer estável sem perigo algum. Enquanto explicava isso, Tim começou a pensar nas possíveis utilidades daquele material. Quando o carbeto de cálcio reage com água, ele produz gás acetileno,
que queima com uma temperatura extremamente alta. Se usado corretamente, pode até gerar uma chama poderosa capaz de derreter metal. A ideia o fascinou. Tim percebeu que, mesmo sem um forno tradicional, seria possível realizar experimentos com temperaturas extremamente altas usando carbeto. Em teoria, ele poderia até fazer esses experimentos dentro de um barco, se fosse necessário. Enquanto continuava pensando, Tim se lembrou do painel estranho que tinha visto no topo do templo mais cedo naquele dia. O que mais chamou sua atenção foi o quanto o objeto parecia com um painel solar moderno. Ele começou a imaginar que tipo de ferramenta ou método alguém poderia ter usado para danificar aqueles painéis. Os buracos na superfície claramente não pareciam acidentes. Eles pareciam intencionais, quase como se alguém tivesse sabotado o dispositivo. Esse raciocínio ajudou Tim a interpretar a história estranha que o garoto havia contado antes. A explosão mencionada na lenda talvez tenha acontecido quando o painel foi destruído, causando o desastre que as pessoas depois explicaram como obra de um deus maligno. O que mais incomodava Tim era o fato simples de que uma tecnologia assim simplesmente não deveria existir naquela época. Ainda assim, lá estava ela, instalada no topo de uma pirâmide antiga pertencente a uma civilização que jamais deveria possuir algo assim. Tim ergueu lentamente o olhar em direção às torres distantes do templo. Se alguém tinha tentado destruir aqueles painéis, então essa pessoa provavelmente sabia exatamente com o que estava lidando. Quando Tim encontrou as pedras de carbeto pela primeira vez, ele chegou a suspeitar brevemente que os sacerdotes do templo poderiam tê-las criado. Seus pensamentos foram interrompidos quando Honey se aproximou e anunciou casualmente que todo o chocolate quente tinha sido vendido. Ao ouvir isso, Tim decidiu que o trabalho do dia estava encerrado. Era hora de guardar tudo e voltar. Por enquanto, ele deixou o mistério do painel estranho de lado, sabendo que qualquer resposta que encontrasse ainda não seria útil. No dia seguinte, multidões voltaram a se reunir na arena sagrada de bola localizada no centro do complexo do templo. As arquibancadas estavam lotadas, todos esperando ansiosamente por mais uma partida emocionante. O clima parecia mais tenso do que nos jogos anteriores. Até mesmo entre os times que estavam se preparando para competir, alguns jogadores pareciam inquietos e distraídos. Parte da tensão vinha do fato de que o estoque de chocolate não tinha se esgotado completamente naquela manhã, o que deixou o grupo um pouco distraído. De repente, algo inesperado aconteceu. Todos os lutadores na arena caíram de joelhos ao mesmo tempo, abaixando a cabeça em submissão. Latina percebeu o comportamento estranho imediatamente e apontou isso para as pessoas próximas. Aruba olhou ao redor nervoso, claramente confuso e sem entender o que estava acontecendo. Logo o motivo ficou claro. Sarum levantou o olhar surpreso quando um sumo sacerdote foi carregado para dentro da arena em uma liteira cerimonial. Uma das figuras sentadas ali era o famoso sumo sacerdote da cidade-estado, alguém que Sarum já havia mencionado muitas vezes antes. Ao lado dele estava outro homem imponente que provavelmente era o chefe de uma tribo próxima. Os dois nobres entraram na arena com grande dignidade enquanto os servos os carregavam adiante. Ao passarem pela área central da cidade, todos os cidadãos se ajoelharam ao mesmo tempo para demonstrar respeito. Ao ver isso, Tim rapidamente sussurrou para seus companheiros e pediu que também abaixassem a cabeça, tentando evitar chamar atenção desnecessária. Na plataforma do templo, o sumo sacerdote se levantou e abriu os braços como se estivesse dando boas-vindas a algum poder invisível. Tim queria saber exatamente o que ele estava dizendo e pediu a Bakuma que tentasse escutar com atenção, mas eles estavam longe demais para ouvir. Mesmo sem ouvir o discurso, Tim percebeu algo na expressão do sacerdote. O olhar confiante dele parecia naturalmente dominar a atenção das pessoas, como se todos fossem atraídos por ele sem perceber. Então um anúncio alto ecoou pela arena, declarando que os jogos iam começar. No mesmo instante, toda a multidão explodiu em gritos animados e comemorações. Lá no alto da arena, os dois nobres se sentaram no ponto mais elevado do templo. Servos permaneciam respeitosamente dos dois lados, prontos para atender qualquer pedido. Na arena, o lutador do time vermelho mais uma vez se viu cercado por 5 oponentes do time azul. Mesmo em clara desvantagem, ele lutava ferozmente e demonstrava uma força impressionante.
Tio observava atentamente, pensando que um guerreiro tão poderoso poderia ser útil no futuro. Nesse momento, uma criada se aproximou do sumo sacerdote carregando uma tigela de chocolate quente recém-preparado como uma oferta especial. Enquanto isso, na barraca de chocolate de Tim, o jovem mexia um grande caldeirão cheio de chocolate misturado com mel. De repente, uma voz alta gritou de perto. Alguém disse que ele era apenas um camponês que tinha dado sorte. Tim se virou e viu 2 soldados da cidade-estado parados em frente à barraca. As expressões deles eram sérias e intimidantes, transmitindo uma presença ameaçadora. Não estava claro por que tinham vindo, mas obviamente tinha algo a ver com o negócio do chocolate. Os soldados explicaram que Tim tinha sorte e que eles não tinham vindo com intenções hostis. Para a surpresa de Tim, os soldados lhe deram uma escolha estranha. Ele poderia fornecer chocolate ou aceitar um escravo como recompensa. Disseram que ele poderia escolher na manhã seguinte e enfatizaram que aquela oferta era considerada uma grande honra. Tim pensou em silêncio e percebeu algo impressionante. Um dos maiores problemas com que ele vinha se preocupando simplesmente tinha desaparecido sozinho. Originalmente, ele acreditava que precisaria encontrar uma forma de comprar de volta os membros da tribo Sarum diretamente das pirâmides do templo. Agora esse problema parecia ter se resolvido de forma inesperada. Enquanto Tim refletia sobre isso, Bakuma de repente apontou para o lado com uma expressão assustada. 2 soldados estavam arrastando um homem de pele verde pela torre do templo. O prisioneiro estava fortemente amarrado e preso a uma pedra pesada, enquanto os guardas ignoravam sua luta desesperada. O homem aterrorizado gritava alto e implorava por misericórdia, mas seus pedidos eram ignorados enquanto os soldados o arrastavam até a borda da estrutura. O sacerdote da cidade sorriu friamente. Levantando uma faca cerimonial afiada, ele começou a entoar um ritual sangrento destinado a demonstrar o poder do grande Deus. Momentos depois, sangue espirrou no ar. Quando o ritual terminou, um dos soldados chutou brutalmente o corpo para fora da torre. O cadáver caiu pesadamente no chão perto de alguém que estava abaixo. Os olhos do homem ainda estavam abertos enquanto seu olhar se movia lentamente em direção à pessoa próxima. O estranho se mexeu levemente. Seu corpo estava coberto de palha, e ele permaneceu completamente em silêncio enquanto observava aquela cena horrível. Acima deles, o sacerdote ergueu o coração arrancado bem alto e proclamou em voz alta que a luz do grande Deus continuaria protegendo o povo. A multidão explodiu em comemoração ao ouvir aquelas palavras. Apenas uma pessoa permaneceu imóvel, o homem escondido sob a palha. Ele observava tudo com claro desprezo. Honey também ficou perturbada com a crueldade do que tinha acabado de acontecer. Tim, sentindo um desconforto ao assistir ao ritual, decidiu silenciosamente que seria melhor saírem daquele lugar o mais rápido possível. Mais tarde naquela noite, Tim estava ao lado de um grande caldeirão cheio de entulho de construção. Com um leve sorriso, ele perguntou a Latina como estavam as condições de respiração lá dentro. A cabeça de Latina apareceu de dentro do caldeirão. Ela respondeu que dava para respirar lá dentro, embora estivesse um pouco quente e meio desconfortável. Por perto, Sarum e Honey trabalhavam ocupados ao redor do caldeirão, usando ferramentas para modificar e reforçar a estrutura. Com as mãos na cintura, Tim sugeriu fazer mais alguns furos de ventilação. Depois de olhar em direção à pirâmide ao longe, ele decidiu que poderiam terminar os ajustes restantes na manhã seguinte. Na manhã seguinte, o sol nasceu brilhando forte. Um homem forte puxava um carrinho de madeira plano, e em cima dele estava o grande caldeirão modificado que eles tinham preparado na noite anterior. Um dos moradores se aproximou do carrinho e levantou casualmente a tampa do grande caldeirão para ver o que havia dentro. Ele se inclinou por um momento, observando com atenção o conteúdo, como se estivesse confirmando que tudo estava como esperado. Depois de uma rápida verificação, ele assentiu para si mesmo, aparentemente satisfeito por não encontrar nada suspeito. Em seguida, o homem voltou sua atenção para Tim. Com um gesto curto da mão, ele sinalizou para que Tim seguisse atrás do carrinho. Tim entendeu imediatamente o significado e fez um pequeno aceno de cabeça, mostrando que estava pronto para cooperar. O guarda continuou observando o carrinho com curiosidade enquanto eles avançavam.
Em sua mente, ele se perguntava sobre o formato redondo do grande recipiente e como ele estava sendo transportado com tanta facilidade. Parecia até que o homem que o puxava quase não fazia esforço, o que deixou o guarda discretamente impressionado. Logo, Tim e os outros foram conduzidos pela entrada guardada e para dentro da área protegida do complexo. Enquanto caminhavam mais para dentro, Tim de repente notou o rio à frente. Ele ficou surpreso com a largura, devia ter pelo menos 10 metros. Atravessar um rio assim simplesmente pulando era claramente impossível. Naquele momento, Tim percebeu que as estruturas defensivas dali eram muito mais sérias do que ele imaginava. A barreira de água não era apenas decorativa como um fosso raso, era um obstáculo real. De repente, um peixe saltou da água com um grande respingo. Tim reconheceu a criatura imediatamente. Parecia muito com uma piranha, um peixe feroz famoso por seus dentes extremamente afiados. Um arrepio percorreu a espinha de Tim quando ele viu aquilo. Tentando não demonstrar medo, ele manteve a calma e atravessou cuidadosamente a passagem estreita. Ele sabia muito bem que, se alguém caísse naquele rio, sobreviver seria praticamente impossível. Ao se aproximar da pirâmide, Tim levantou os olhos e ficou realmente impressionado. De longe, a construção apenas parecia grande. Mas de perto era completamente diferente, a escala e a imponência da estrutura eram esmagadoras. Ao notar pessoas entrando e saindo livremente pela entrada, Tim achou aquilo estranho. Cidadãos comuns pareciam circular sem restrições, o que era incomum. Normalmente, apenas sacerdotes ou autoridades importantes podiam entrar nas pirâmides. A pirâmide diante dele era muito maior do que todas as outras ao redor. Comparadas a ela, as estruturas próximas pareciam pequenas e insignificantes, quase como crianças ao lado de um adulto gigante. Curioso, Tim ofereceu um pouco de chocolate para um dos soldados e tentou puxar conversa. Infelizmente, o guarda parecia ser de baixa patente e não sabia muita coisa. Ele só conseguiu dar algumas informações básicas sobre a pirâmide. O soldado explicou que a pirâmide era composta por 3 níveis principais. Depois dessa breve explicação, os guardas rapidamente levaram Tim e seus companheiros para o segundo nível. Ali, um verdadeiro labirinto de corredores longos e grandes salões de pedra se estendia em todas as direções. Depois de passarem por vários corredores sinuosos sob a orientação dos soldados, eles finalmente chegaram a um cômodo que parecia funcionar como uma cozinha temporária. O guarda parou na entrada e falou brevemente. Ele informou a Tim que voltaria em 1 hora para buscar o chocolate quente que havia sido solicitado. Tim olhou devagar ao redor da cozinha. A disposição do lugar estranhamente lembrava ambientes do seu próprio mundo. Antes de começar a preparar o chocolate, sua atenção foi atraída por uma coifa de fumaça que subia até o teto. Um leve sorriso apareceu no rosto de Tim enquanto ele analisava o projeto. Ele explicou em voz baixa que o sistema era simples, mas muito eficiente. Como a fumaça é mais leve que o ar, ela naturalmente sobe em direção à abertura de saída. Quando a fumaça chegava àquela abertura, a diferença de pressão a puxava para fora. Assim, a fumaça era continuamente removida do ambiente, mantendo o ar relativamente limpo. Mesmo parecendo uma construção muito simples, Tim sabia que entender esse tipo de circulação de ar exigia bastante raciocínio. Quem projetou aquilo claramente tinha conhecimento prático. De repente, o guarda do lado de fora ouviu um barulho estranho vindo da cozinha. Alarmado, ele puxou rapidamente a cortina e entrou correndo, temendo que um incêndio tivesse começado. Dentro do cômodo, a garota cobriu calmamente o rosto com uma mão e explicou que a chama apenas tinha se apagado de repente. Ela garantiu ao guarda que não havia perigo algum.